E aí pessoal, tudo bem? Na hora de hoje vamos continuar nossos assuntos relacionados à capoeira. Dessa vez vamos falar sobre o preconceito na capoeira. Vamos fazer uma. Vamos voltar na história, né? Vamos fazer uma retrospectiva. A capoeira ela surgiu através da resistência, né, dos escravos, né, dos negros escravos. Então o que é que estava acontecendo nisso aí, né? Eles fugiam, né, e se refugiavam nos quilombos, né? E nesses quilombos, lá eles treinavam, né, tudo mais, fazia capoeira, né, livres, e voltavam para resgatar os seus aliados, né, seus parceiros que estavam lá sendo repreendidos pelos homens brancos. Então era sempre uma guerra, né? Quilombolas contra os senhores, né? E sempre acabava em violência, né, matança, essas coisas. Então, esses povos, né, os senhores, vendo que isso não ia acabar, né, que ia continuar nessa violência, inventaram algumas leis, né, e não deram certo. Então surgiu o fim, né, o fim da escravatura, né, com a Lei Áurea em 1888. Essa lei, ela foi assinada, né, pela princesa Isabel, que é essa moça da foto ao lado, e decretava a libertação, né, a extinção da escravidão. Até aí tudo bem, né? Agora os escravos eram considerados homens livres, né? Mas não foi mil maravilhas, né? Porque os escravos estavam numa região que não conheciam, né? E passaram a vida inteira, né, no trabalho pesado, né? Não sabiam ler, não sabiam fazer outra coisa além de trabalhar, né? Com a sua força física. Então eles passaram a viver pelas ruas, né? Alguns, né, poucos que conseguiram encontrar o trabalho, né, outros foram para o lado da marginalização, né? O que significa marginalização? A margem da sociedade, né? Então é aquela pessoa que está afastada, que faz aquelas coisas em que pessoas comuns não gostariam de fazer, né? As coisas erradas, né? Então eles começaram a participar de grupos, né? Alguns chamados de maltas. Esses maltas eram como se fosse uma gangue, né? Gangue de capoeiristas. Então, esses maltas eram pessoas, né? Eram grupos de capoeiristas que faziam baderna, né? Desordem, né? Tinham também muitos confrontos, né? Maltas de uma região contra outros maltas, né? A polícia sempre tinha dificuldades, né? Quando encontrava esses maltas, porque eles eram muito habilidosos. Então, no corpo a corpo, a polícia sempre, na maioria das vezes, sempre saiu perdendo, né? Então, com isso, foi decretada a proibição da capoeira, né, em 1890, através do Código Penal, né, dos Estados Unidos do Brasil, que era assim como era chamado. Esse Código Penal ele é um livro, né, onde contém algumas leis, né, e nessas leis vai ter coisas que podem e que não podem ser feitas. Né? Então, no capítulo 18, ou no capítulo 13, dos vadios e capoeiras, né, como eram chamados, no artigo 402 diz que fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza conhecidos pela denominação capoeiragem, que era como eles falavam na época, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoas certas ou incertas, ou incutindo temor de algum mal. Era dado pena, né, de prisão celular de 2 a 6 meses. E, para, e parágrafo único. É considerado circunstância agravante pertencer ao capoeira e a alguma banda ou malta.
né? Então era proibido também, né, pertencer a algum tipo de grupo. E aos chefes, né, desses grupos, ou cabeças, se impor a pena em dobro. Então a pena era dobrada, né? Então, como vocês podem observar, né, essa lei foi copiada e colada do jeito que estava. Então vocês podem observar que algumas palavras estão estranhas, né? Como naquela época não se falava português tão como se fala hoje, né? Então existe parágrafo com PH, né? Eles falavam celular com dois L's, dos ao invés de dois, né? Então existia uma diferença na linguística. Então, como vocês podem ver, foi criado um código penal contra os capoeiras devido à violência que estava acontecendo, né? Então, quem fosse pego praticando capoeira seria preso, né? E aos chefes, né, dessas gangues era dobrado a pena, né? Manuel Reis Machado, mestre, conhecido também como Mestre Bimba, ele modificou a capoeira tradicional, tirou a capoeira da marginalidade e contribuiu para a legalização da capoeira no Brasil. Então o que foi que o Mestre Bimba fez? Ele pegou os praticantes de capoeira, né, e começou a praticar em academias, né, visto que era proibido praticar capoeiras em locais públicos. Então ele começou a praticar ali em academias, né, trouxe também outras pessoas, né, porque antigamente a capoeira era só praticada por negros, né, então trouxe pessoas de outras classes sociais, né, brancas, negros, fez uma mistura daquilo ali, né. E as pessoas começaram a ver que não era bem aquilo que era antigamente, né? A capoeira tinha se tornado outra coisa, uma coisa melhor, né? Então, em 1937, né, houve a legalização da, né, então ela deixou de ser considerada crime através de uma apresentação, né, que Mestre Bimba fez para o presidente, né, daquele tempo, Getúlio Vargas. E nessa apresentação, o presidente percebeu que a capoeira ela mostrava traços, né, da cultura brasileira, com sua música, né, seu jeito de dançar na luta, né? E ele viu que era uma coisa boa, né? Então ele decretou nesse mesmo período a legalização da capoeira. Então, a partir de 1937, né, 40 anos depois, né, a capoeira foi permitida no Brasil. A capoeira ela também foi reconhecida pela Unesco, né, como Patrimônio Cultural da Humanidade e caminha lado a lado com a história afrodescendente no Brasil. A partir dela é possível retratar a vida em comunidade do povo negro, né, mesmo com a contribuição que garante igualdade para todos os cidadãos, ainda há discriminação dos costumes afro-brasileiros. Né? Então, mesmo depois disso tudo, né, de legalizado, ainda existe uma certa discriminação nesses costumes afro-brasileiros. E a capoeira ela é um exemplo de elemento dessa cultura que enfrenta os desafios de ser aceito no espaço público. Né? Ainda hoje ainda existe esse preconceito em relação à capoeira, devido aos acontecimentos do passado. Né? Assim como a prática da capoeira foram passadas de geração em geração, o preconceito seguiu o mesmo caminho. Né? Algumas pessoas ainda carregam consigo uma visão estereotipada da capoeira, né? Esquecendo-se do valor como expressão cultural que ela possui. Mas o que significa preconceito? Né? Para quem não sabe, o preconceito é uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico, baseado unicamente em um sentimento hostil motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. Então o preconceito é um sentimento ruim, né? É uma coisa que temos, né, em determinadas situações no desconhecido, né? Sem ter o conhecimento mais aprofundado da coisa, certo?
E esse preconceito ele acontece de várias formas, né? Existe o preconceito social, né? Que é também conhecido como preconceito de classes, né? Classe rica e classe pobre, né? Que existe sempre essa diferença. Temos o preconceito de gênero, né? Que muitas vezes é visto onde menino só joga bola e só menina pode brincar de boneca, né? O inverso já tem um olhar diferente, né? Quando vê um menino jogando bola, quando vê um menino brincando de boneca. E também acontece muito com mulheres, né? Que muitas vezes, né, é vista apenas como donas de casa, né? Mas hoje em dia isso está sendo visto de outra forma. Hoje a gente já tem mulheres em cargos mais elevados que homens, né? Mas antigamente era visto dessa forma, mulheres só para trabalhar em casa, né? Nos afazeres domésticos. Não tinham muitos direitos. E tem também o preconceito étnico-racial. Isso é um preconceito que ainda tem muito, né? E onde pessoas, né, têm um olhar diferente para outras, né, de outra cor, né? E você pode ver até no noticiário, né? Vez ou outra o policial se engana, né? E acaba pegando uma pessoa por achar que... por se confundir, né? Com bandido, né? Pela aparência, cor, né? Aí você me pergunta, professor, o que é que isso tem a ver com a capoeira, né? Esses três preconceitos aqui. O preconceito étnico-racial, o preconceito de gênero e o preconceito social. Bom, pessoal, a capoeira ela passa pelos três, certo? No preconceito social, né, a capoeira sempre foi praticada por pessoas mais simples, né? Os escravos, né, eram pessoas bem simples. Então, já tem uma visão humilde, né, da capoeira, uma coisa mais humilde, né, coisa de periferia, né? O pessoal imagina assim, dessa forma. Ela tem um preconceito de gênero no fato de que a capoeira, no início, era sempre praticada por homens, né? Dificilmente você via a figura feminina numa roda de capoeira. Hoje em dia está sendo diferenciado, né? Hoje vemos mais a presença das mulheres, mas ainda é pouco. E o preconceito étnico-racial, né? Como foi falado, né? Era praticado sempre por negros, né? Antigamente, mas hoje também já tem uma modificação. Então a capoeira ela passou por esses preconceitos, né? Que hoje ainda assolam, né? E acompanham na evolução da mesma. Então, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima aula.